esse é o povo que vai para os céus. Tens a luz escrita no teu coração. Em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da vida, no céu tu estarás. Já desceste as águas, passe o Jordão. Tens ainda mágoa no teu coração. Foste batizado como foi Jesus. Segue ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, no céu tu estarás. Ao poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitórias, vive já com Deus. Marcha para glórias, para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tem-te preparado para dizer amém. Ao teu vestido, clara tua luz, canta com os irmãos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao fim da vida, no céu tu estarás. Amém, Jesus. Agradeço a oportunidade de Jesus. Receba assim. Vamos orar, pastor. Bem forte para Jesus. Aleluia. Vai abalar, vai abalar. Quando Jesus vier, vai abalar. Cristo descendo, céu se abrindo, os anjos cantando, a igreja subindo, vai abalar, vai abalar. Quando Jesus vier, tudo vai abalar. Glória a Deus. Vamos dar a oportunidade para o nosso irmão Júlio também. Aleluia. Vamos ficar na frente desse culto da Fundação Reviver. Aleluia. As irmãs se preparam aí. Glória a No mês de setembro. Aleluia. Deus vai chacoalhar essa igreja. E as palmas logo no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Cumprimenta a igreja capaz. Amém. É meu motivo de alegria estar na presença do Senhor, pela misericórdia de Deus nesta noite. Nós juntos para adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por nós estar aqui. Louvo a Deus pelo dia que Ele nos deu, dia de trabalho. Louvado seja Deus. E assim eu pedi a nossa irmã Emenilda de vir
viesse hoje abrir a primeira página, eu cheguei em casa ontem, já começou a gripe, uma espirração, a garganta arranhando, como diz o povo do Nordeste, como fosse inflamada, né? Mas graças a Deus, Deus está dando vitória. Louvado seja Deus, eu convido a igreja para se colocar em pé. Vamos orar por aquele que está enfermo. Quantas vidas enfermas, quantas vidas necessitadas. Aleluia, eu estive ali no Nordeste, no Oricuri, Pernambuco, vi quantas vidas com câncer. Quantas vidas a gente foi visitar, o estado determinado, o estado terrível. Tinha a nossa irmã Helena, que era da igreja da Assembleia de Deus, estava com câncer no intestino, no fígado, já estava geral. Ela estava bem inchada, muito inchada, sofrendo mesmo. Mas para a glória do Senhor, eu creio que ela vai estar viva, porque ninguém falou nada. Vamos orar, igreja. É com oração que nós recebemos a vitória. Maravilhoso Deus eterno Pai, ó dízimo soberano da glória, ó diante de Deus eterno, eu coloco aquelas vidas, Pai, que está enferma, Jesus Cristo, nesta noite, Senhor Deus da glória, como Henrique, Deus, Senhor, filho de Juliana, ele está com leucemia, está desenganado da medicina, mas o Senhor é Deus, meu Pai, a nossa Helena lá no Pernambuco, visita ela agora. Visita, Deus, de perto e de longe. Deus, visita. O estado dele é final, determinado. O médico já mandou para casa. Mas é só o Senhor, Pai. É só o Senhor para dar milagre, Deus. Ó Deus, até naquela outra filha da minha prima que está com câncer. Também, Jesus querido. Senhor Deus, na cabeça. Mas o Senhor vai de encontro. O Senhor assina a vitória dela. Mas demais, Senhor, pelo seu nome, mas o Senhor sabe. O Senhor é Deus de perto e de longe. O Senhor é Deus eterno. É Deus que conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Senhor, os visitantes também. Que o Senhor possa abençoar as vidas do jovem, a juventude, Pai, que está no mundo das drogas, da bebida, do jogo. Meu Deus, eterno, estenda tuas mãos. Liberta, Jesus. Liberta, Jesus. É só Jesus. É só Jesus. Pode libertar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Pode se sentar e louvar a Deus, porque o nosso Deus merece. Nós estamos na quinta-feira, toda quinta-feira essa campanha, aleluia, esta quinta-feira, em toda essa obra da Fundação Reviver, em toda essa obra social, que graças ao nosso Deus, ela tem crescido cada vez mais, porque através da oração, através do jejum, a obra do Senhor tem crescido, em nome de Jesus. E agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Pois é, meus irmãos, já vou passar para o nosso irmão Manuel, que está aqui fazendo essa campanha, a favor da Fundação Reviver, e orar também em favor dessa igreja. A igreja que Deus amou, aleluia, a mudança que nós vemos, está aí a resposta, igreja. Muitos crentes acham que essa obra é do jeito que eles querem. Até aqui a gente vê a igreja, está com os 3 meses que a gente está aqui, mas tem gente pensando que a gente é um boneco retardado que não vê as coisas erradas. A gente está vendo tudo, meus irmãos, mas a gente sabe que a obra é de Deus. Deus vai acionar, porque quem obedece recebe a recompensa. Quem não obedece também recebe, porque a obra é de Deus e Deus não é boneco. Tá, igreja? Aqui tem uns camaradas que acham que a obra é de Deus. A obra de Deus, ele não enxerga a realidade. O Espírito Santo pensa que ele pode fazer o que ele quer com as coisas de Deus. Está enganado, meu irmão. Nós não podemos fazer nada sem a permissão de Deus dentro dessa casa de oração. Temos que respeitar aqui, porque aqui tem lugar do Espírito Santo trabalhar. Tem muitas pessoas que querem levar do jeito que quer. Está enganado, meu filho. Diabão não é bobo, não. Todo camarada desobedece. Meus irmãos, os estatutos, as ordens do ministério é o próprio sinal que está vindo brecha para o diabo. Vai
sai fora dele. Porque se nós não obedecer a Deus, tem crente aí que anda não quer mais saber. Obedecer o estatuto da igreja. Se a igreja é de Deus, o estatuto é de Deus. Você vai para onde? Vai pôr a culpa em quem? A recompensa vai vir, meus irmãos. Nós sabemos que nós não podemos, aleluia, fazer aquilo de nós mesmos. Mas sabemos que tem autoridade maior do que a diretoria, tem autoridade maior do que os irmãos que é ainda família dessa grande obra. Nós sabemos que tem autoridade maior do que eu em cima dessa igreja. E muitos estão enganados. E as palmas louvam a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos passar para nosso irmão presbítero. Aleluia. Que vai pregar e orar a nosso favor. Dessa campanha gloriosa da Fundação Reviver. Palma bem alegre para Jesus. Saúde, amada igreja, para a sua paz de Cristo. Aleluia! Pode sentar, irmã. Sente, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado no trabalho de Cristo, Senhor da glória. E nós sentimos honrados, não é? Devido à obra que o Senhor liberou para nós. Glória a Deus. Fez de cada um de nós a sua própria igreja. Isso é uma questão de uma segurança plena diante da época que estamos vivendo referente a Cristo e o seu trabalhar. A igreja é cada um de nós que sabe. Glória a Deus. Então a doutrina ela permanece aonde? Dentro de nós. Glória a Deus. Eu ouvi pessoas dizer assim: a doutrina está mudando. Mas se a doutrina está dentro de cada um, como que ela muda? A menos que a pessoa queira, não é? Contrário, mas vemos motivo em cada momento. A doutrina ela vai melhorando, porque a doutrina é individual, quem sabe? A doutrina é dentro de quem? Isso, exatamente. E aí nós temos motivos de crescimento. Cada momento a mais crescendo em Cristo, Senhor da glória. Como disse sempre a minha esposa, até a sua participação, daqui a pouco iremos já meditar na boa palavra de Deus. A palavra que cada momento ela vai nos beneficiando. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Bem, amada igreja da Santa Paz. Amém. Glória a Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra.
o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Aleluia, igreja. O único que é digno de adoração, o Senhor. O único que criou os céus e a terra para todo ser vivente, para bons e maus. Porém, ele faz o sol brilhar para todos, faz a chuva cair para todos, ele não faz distinção. Porém, é difícil o homem compreender, né? Muitos, graças a Deus que somos gratos a Ele por tudo que Ele faz, pelo ar que respiramos, pelos passos que damos da sua casa. Isso é maravilhoso, porém tem uns que só querem Senhor quando estão na peleja, ou estão ali se rastejando, não tem mais jeito, aí vão buscar a Deus. Igreja, nós temos que agradecer a Deus todos os momentos, buscar a Ele em todos os momentos, seja momentos bons ou difíceis. Não sirva a Deus somente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Tem pessoas que servem a Deus porque Ele me curou. Eu sirvo a Deus porque eu ouço muitos testemunhos. Você tem que servir a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, porque Ele faz para os bons e para os maus. E muitos nem reconhecem, estão respirando, porque o forma de vida que Ele deu para mim, deu para o mal. Aquele que está ali assaltando, matando, destruindo vida, não reconhece que um dia esse fogo de vida vai voltar lá para o alto, porque não é nosso. E aí, o que você fez para o Senhor? Então eu agradeço essa rica oportunidade e aí somente creia em Deus em todos os momentos, mas pelo que Ele é, mas Ele continua sendo Deus, fazendo ou não fazendo, aleluia. E pode ajudar com a sua oferta também, já apresentar a Deus. Já vamos dar continuidade na palavra dele. Senhor da glória. Aleluia. Quem trouxe a sua oferta, presente a Deus com amor, com alegria. E qual é a maior oferta? A maior e melhor oferta, qual é a que a Bíblia diz? A nossa presença na casa do Pai. A nossa presença relacionada à nossa união fraternal. Glória a Deus. Esta é a maior oferta que o Senhor nos preparou. É o amor uns com os outros, de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos pedir a Deus que a sua boa palavra ela continuará nos instruindo. É o culto da reviver. O que significa a palavra reviver? A palavra reviver é tornar viver. Tornar é renovar. É a mesma palavra de regenere. É a mesma palavra, tá ligado? Quem sabe o que significa a palavra regenere? Regeneração. Tem que aprender muito sem compreender, começa a falar até coisas erradas, né? Falar até mal. Regenere, o que é regenere? Aí ou ela responde certo, ou ela inventa. Inventar, aí já não funciona. Regenerar significa recuperar, religar, reconstruir, reviver, renascer. E assim se vai, as boas condutas da sétima dispensação da graça. Que essa é a sétima e a última dispensação da graça. E mediante esse período de dispensar significa distribuir, não é rejeitar. Não, a palavra na linguagem bíblica
Dispensar é uma linguagem cultural do passado que está no presente. Tirar aquilo que hoje se chama armário. Mas o que hoje se chama armário, na língua antiga chama dispensa. Lá no Nordeste é muito comum fazer a casa, a varanda, a sala, a cozinha e o quartinho guardar o alimento. Não é isso? Aquele quartinho chama Dispensa. E hoje nós temos essa guarda de alimentos espirituais dentro de nós, porque nós somos dispenseiros, tá? De obra e graça de Deus. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, Senhor da glória, a tua graça, Senhor, sobre a tua palavra, ela continua, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, nos orientando, nos reedificando com a tua palavra santa e maravilhosa, meu Deus, e também receba a oferta que o Senhor tem preparado na vida de cada irmão, Senhor, de cada irmã, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. E graças ao Senhor nosso amado Deus. Aleluia. Tem os envelopes onde estão. Alguém entregar pela fé, o Senhor da glória. E Deus continua vos abençoando, vos abençoando de uma maneira toda especial. E graças a Deus. Se o irmão vai passar com os envelopes, pegue assim que Deus preparar, coloca a sua oferta e traga. Vai passar, irmão. Porque Deus, Ele já nos abençoou em tudo, ou não? Tem alguma bênção retida? Eu já vi pessoas que não querem a bênção, não querem a bênção, não querem a bênção. Agora isso é bíblico? Por isso que nós temos que pregar a palavra ensinando e aprendendo. É uma realidade isso. Então, os irmãos pegam como abençoados. Não é receber a bênção. É abençoado. Eu até olhar aqui num texto bíblico que ele nos relata isso. A questão de a emoção, sufocar a razão é perigoso. Não é isso? Não quer a bênção, não quer a bênção, não. A pessoa, se ela aceitou Cristo, ela é abençoada. Glória a Deus. Por que ela é abençoada? Porque houve a quebra de maldição. Quebra de maldição de duas partes, do mundo e da lei. Então, obrigado. Então, referente a isto, nós temos as duas informações de benditos. Benditos e não malditos. Bênção e não maldição. Vamos ver aqui no livro na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Glorificado é o nome do Senhor da glória. A epístola aos Efésios, a epístola do apóstolo Paulo. Paulo, chamado também de Saulo, não é isso? A palavra Paulo em latim significa pequeno. Efésios capítulo 1. Vamos analisar bem o efeito desta palavra, a palavra do Senhor nosso amado Deus. Graças a Ele. Encontraram? Versículo 3. Depois que Paulo faz a dedicatória a respeito dele mesmo, agora ele usa a expressão da época. Esta época agora. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus. O contrário, Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Glória a Deus.
lembraram. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com que qual bênção? Hã? Eu vou perguntar, não quer a bênção, não quer a bênção, não quer a bênção? É uma tolice até. Talvez faz uma boa intenção, mas é uma boa intenção que não funciona. Exatamente. Olha, diz aqui a palavra, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aí continua o versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes do quê? Antes da fundação do mundo. Para que fôssemos como santos e irrepreensíveis. Irmãos santos e irrepreensíveis. Ninguém pode ser repreensível se o Espírito de Deus não estiver nele com abundância. E é o que ocorre nos dias atuais. Pode sentar, irmãos. Já vamos analisando bem a palavra. Paulo lutou muito para pregar o Evangelho, sabe o que? De transferência. Que transferência? A transferência da lei mosaica para o efeito que traz a graça de Cristo, o Senhor da glória, de uma maneira completa. Então, ele, usando essa palavra, doutrinando aos Efésios, irmãos, podem ver que esse capítulo 1, capítulo 2, a carta, enfim, ela traz uma instrução integral, não falta. Quando ele está referindo que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Começa primeiramente no sentido direto com Deus, em Cristo. E os irmãos sabem que abençoar é inocentar e ser maldito. Abençoar com todas as bênçãos é nos inocentar de umas determinadas regras que a lei trouxe e nos classificando como plenamente abençoado. A palavra diz, porque o abençoado ele é o bem-aventurado. É algo que demonstra que a lei abençoava por meio, primeiramente, através das obras. E a graça, ela abençoa em primeiro lugar em tudo, desde que a pessoa recebe a palavra. Na Bíblia Sagrada mostra dois tipos de bênçãos. A bênção comum e a bênção específica. A bênção comum, ela funciona como vemos. Não sei se o dono desse salão é crente. É ou não? Mas é tão abençoado na bênção comum que já tem salão no lugar. Está compreendendo? Esta é o efeito da bênção comum. Todos têm. A bênção comum, pessoas que trabalham, geralmente têm patrões que são pagãos e são muito bem abençoados. Um dono de uma rede de supermercados, ele às vezes não pede, não agradece, mas recebe.
por causa que ele está dentro do propósito já dito por Deus, que Deus faria por um tempo essa bondade para com os bons e os maus. Analisando bem. Só que, estão compreendendo ou não? Estão compreendendo? Ele não pede, não agradece, mas Deus dá a ele uma estratégia tão desenvolvida para ser um grande administrador de empresas ou dono de empresas. Por que eu estou falando isso? Porque é tanta ironia. As pessoas mais simples, elas são envolvidas no fazer para receber. Tem um problema, ela agora que já é uma específica, já não é mais uma pessoa espiritualmente falando comum, mas é específica, agora vem outra e diz assim, olha, faça aquele compromisso para Deus te dar isso. E a pessoa crê e faz. Mas Deus dá tanto o pagão quanto o não pagão, Ele dá gratuitamente. Para o cristão, existem dois tipos de bênção relacionados à graça. Essa bênção que nós vemos aqui, as bênçãos espirituais em Cristo, o Senhor, aí são bênçãos que distribuídas para quem? Para os cristãos, porque são espirituais. E a graça comum está em Mateus 5:33 na sequência, que o Senhor da glória, Ele é bom para Ele é perfeito para os bons e para os maus, e faz que o sol brilhe e venha a chuva na lavoura de todos. Isso é a bondade de Deus por um tempo determinado, mas é graça de Deus. É uma graça, como se chama essa graça? Porque nós estamos nesse trabalho até de ensinamento bíblico, e é importante quando você está pregando e instruindo, a pessoa precisa ter uma avaliação se ela está compreendendo ou não. Porque já não se trata, quem está compreendendo, diga amém. Todos que não estão compreendendo, diga assim amém. É difícil, né? Eu já vi isso muito, né? Eles falam algumas coisas. Quem está compreendendo, diga amém. Compreendeu, diga glória a Deus. E às vezes não compreendeu, mas fala amém. Foge da razão e deixa a pessoa ser mais envolvida na emoção. Quando não compreende, que diz que compreende. Aí entra o processo do avivalismo, chamado assim, avivalismo ou pós-modernismo. A questão de não ter a convicção de que estão ouvindo. Mas eu acho que os irmãos estão compreendendo, estão? Quantos tipos de graça existe? Porque é de graça. O ímpio não compra para o sol brilhar, não. Ele não gasta uma quantidade de dinheiro para que a chuva venha, não. Gasta. Então, ela é de graça. É de graça. Mas no sentido comum. Assim por diante. E relacionado ao que Paulo está falando aqui, ele está falando sobre o primeiro plano de Deus, colocando sobre nosso entendimento, pelo Espírito Santo. Qual é o primeiro plano de Deus? Salvação. Para quem não sabe, o primeiro plano de Deus que ele traçou foi salvação. Por que a salvação? Porque ela está revelada antes do nosso nascimento. Antes da nossa existência. Milênios mais milênios, antes que fôssemos nascidos, já estava
estávamos nós colocados no plano de Deus para... E Ele mandou a palavra e sabia que ia recebendo a palavra. O plano não é criado agora. O plano é revelado através dele a nós, desde a fundação do mundo. Ele elegeu-nos nele, diz aqui, desde a fundação do mundo. Quando que o mundo foi fundado? Quando ele tirou a terra de onde? Primeiro, 2 Pedro 3, verso 7, Gênesis 1, na sequência, diz que ele chamou a terra do meio das águas. Isso. E ali então ele fez uma aliança com a natureza, mas a coroa da natureza é o ser humano. Glória a Deus! Que domina sobre a natureza. Nesse sentido que estamos falando. E aqui diz a palavra que ele nos elegeu. O que é eleger? Eleger é fazer com que a pessoa ela é apresentada e depois de apresentada também ela é classificada como uma pessoa que votou e ganhou a eleição. Essa eleição, esse candidato é Cristo. Nos elegeu em Cristo, nesse candidato. E desde que o mundo, antes da fundação do mundo, fomos elegidos nele. Por que fomos elegidos nele? Porque ele trouxe o homem, fez o homem, e por fim, ele beneficiou o homem com o mesmo caráter de Deus. Caráter de pai para filhos. Caráter de pai para filhos e filhas. Diz a palavra do Senhor nosso Deus. Por quê? Quando nós passamos a compreender a salvação, a gente aprende a ficar mais humilde, não aprende? Sim. Ou não? Sim. Por quê? Já aprende Cristo, né? Como é que você se torna exaltado? É quando você faz algo e acha que obteve aquele resultado porque fez aquilo. Criado por você mesmo. Mas o que temos, primeiramente, é Deus que nos prepara de uma maneira toda especial. Aí vemos o benefício de Deus através desta graça que ela nos beneficia constantemente. Ela é a graça específica. A graça... Então, lá no passado, ele já planejou a salvação com base no sangue e ele nos elegeu para a glória. Glória a Deus. Não é como alguns dizem, você vai comparecer lá no juízo final e vai dar conta das coisas. Não. A eleição, ela é com base no sangue de Cristo. E já que tem essa visão sobre os abençoados, então as pessoas, nós não estamos debaixo da ira de Deus. Estão compreendendo? Ou estamos? Estamos ou não? Não. O irmão Geraldo, talvez alguém leia aí para nós, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 e 10. Aleluia! É bom nós crer na palavra, meditar na palavra e deixar essa história. Não quer a bênção? Não quer a bênção? Receba a bênção. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que
juntamente com ele. Com amizade. Aleluia! Vivamos juntamente com ele, com amizade. Ele trabalha com a sua igreja. Caminha com a sua igreja. Mantém a sua igreja debaixo da amizade. Isento da ira. Glória a Deus. Porque isento da ira, onde ele deu mágoa do sangue de um cristão, a ira dele é desviada. Por isso que o apóstolo sabia que estava salvo, que transmitia a salvação, quando ele expressou: Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição do Espírito. A aquisição, irmãos, é uma palavra que indica resultados bons. É algo realizado. É como se fosse um diploma. É uma vida inaugurada. Essa aquisição é algo de bom que o Senhor nos entregou para nós, para seguir uma jornada e chegar no local determinado, na glória. Aqui a palavra aquisição significa algo de progresso, algo bom. Ele nos destinou para a aquisição da salvação. A aquisição é a mesma coisa. A pessoa compra um imóvel, ele está pagando, mas quando termina o pagamento, ele recebe o documento. Ficou mais garantido do que ele recebeu a aquisição. Agora Jesus nos deu a aquisição, não é pelo nosso trabalho, pelo trabalho que ele fez. Glória a Deus! O trabalho que ele fez lá na cruz. Aí nós fomos destinados para onde? Para a ira ou para a glória? A glória. E a ira de Deus, ela se descarrega naquela vida que não possui o sangue de Cristo. É isso que desvia a ira da pessoa. Deus desvia a ira da pessoa. Por que estamos comentando na interpretação correta da palavra? Porque aceitar a Cristo e não se dedicar no sentido que a palavra traz é perigoso, que não presta atenção. Agora analise bem. A igreja, ela está destinada para ser julgada no juízo final. Participa aí, irmãos. Está ou não? Ajuda aí, irmãos. Ela está? Como se coloca esse povo salvo, ou o povo salvo, relacionado à palavra de bendito ou eleito? Aonde se coloca a posição desse povo? Como até que a Bíblia diz, quando Deus reunirá as pessoas no juízo final para ser julgado lá. Primeiro aparecerá a primeira ressurreição. Aí o juízo final está presente. Se a primeira ressurreição vem antes do juízo final, como que a pessoa vai irá para o juízo final para ser julgada? Porque a ressurreição dos mortos é para levar a igreja para onde? Para cima ou deixar aqui na terra? Para cima. Então a igreja já ressuscita isento do que? Da condenação. Por quê? Devido à beneficência de Deus, com a presciência quer dizer, o plano revelado do
futuro da igreja. A igreja tem esse futuro revelado. Ó, se o arrebatamento ele dará 1000 anos antes do juízo final, como poderá a pessoa ser bendito e ao mesmo tempo maldito? Como está escrito em Mateus 25, 33, 32, 33, de 31, o Senhor da Glória, hoje, a sua igreja vive ao lado da recepção. O lado da recepção, espiritualmente falando, é o lado direito. E o lado da rejeição, espiritualmente falando, é o lado esquerdo. A cruz de Jesus foi crucificado. Houve mais 2 cruzes, não houve? A cruz na esquerda e outra à direita. Então a cruz da esquerda, ela representa o mundo da rejeição. A cruz da direita representa o mundo da recepção, os que recebem a Cristo. Mas a cruz do meio significa a cruz da olhou para o homem do meio e ele imediatamente levou o arrependido da cruz da direita para o paraíso. Glória a Deus! E foi justificado isenção do juízo. Aí, servir a Deus hoje não traz medo, traz respeito e alegria, porque a pessoa tem direito de saber que ela está salva. Devido ao quê? Ao querer da pessoa. E isto é a garantia que nos traz. Então, não podemos inverter a situação. Devemos, cada momento a mais, no início das nossas orações, deve começar iniciando, dando graças a Ele. Por quê? Porque Ele vai nos salvar ou nos salvou? Nos salvou. Por que Ele nos salvou? Porque Ele é dado ao acolhimento. Ele pergunta: não quer vir a mim para ter salvação? E a palavra salvação não se deve confundir com condenação. Salvou o quê? Da ira presente e vindoura. A ira presente está descarregando sobre o mundo por Deus, como repreensão. E a ira futura é para os que não receberam a sua boa palavra. Agora nós temos um processo de revelação dentro desta palavra de Deus sobre a nossa segurança e quem nós somos perante ao Senhor. Os irmãos podem avaliar que o apóstolo Pedro, quando ele ia dirigir a mensagem para a igreja, ele transmitia a mensagem com base no que a pessoa é, com base no que a pessoa recebeu, e também baseado lá nas profecias reveladas por Deus antes que o mundo existisse. Desde a fundação do mundo, a palavra já estava determinada para recepção das pessoas, isenção da palavra dele. Vamos ver essa colocação com reverência, temor a Deus e honra distribuída à igreja. Em 1 Pedro, lê para nós, se não quiser, no capítulo 2, versículo
versículos 9 e 10. 1 Pedro 2. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Aleluia! Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Compreender como ele transmitia a palavra para a igreja? Não era aquela expressão, Deus vai passando na peneira, Deus vai passando na peneira. Já ouviu muito isso, já ouviram ou não? Então, essas pregações sem a mínima base nas escrituras. Pode deixar, irmão, pode ficar aí mesmo. O grito das crianças é bonito. É o tempo deles, não é? Se a irmã deve estar aqui, ele pode, dá para ouvir bem. Então, Pedro ficava em uma igreja estrangeira, aquela igreja estava em Roma, chamada também de Babilônia, e já as pessoas convertidas agora em Cristo, ele considerava a igreja como nação, povo eleito. Nação eleita, povo adquirido. Veja bem, povo adquirido foi eleito para uma finalidade. Então agora por nós ser eleitos, nós somos convocados a anunciar a virtude, ou as virtudes daquele que nos chamou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa. Então agora é luz. Quem era trevas agora é luz. Não dá para fazer com que a mente fique turbada e confusa. Não, porque a palavra é digna de aceitação, a palavra é verdade. Aí ele falou, vós, que agora eu vou te chamar das trevas para a maravilhosa luz, vós para anunciar a palavra daquele que vos chamou das trevas para a sua. Então a luz, ela brilha aqui na terra, só que o brilho está ligado no trono de Deus. Glória a Deus! Ele ganha cada um e liga ao trono. Ação direta. Hoje os judeus ficam confusos. A maneira como Deus tem salvado os estrangeiros. Porque eles estão na lei, a maior parte. E ainda não revelado para alguns sim, mas para outros não foi revelado o Messias Salvador da maneira que ele veio nos salvando. Que maneira? Nos salvando antes das obras. E nos colocando debaixo, como disse Pedro, irmão meu. Vós que antes não tinhais misericórdia, mas agora alcançastes. O que é misericórdia? A palavra misericórdia vem de duas frases. Ela vem de miséria para a dor. Seja aquele que for, ainda não aceitou Cristo, vai ter uma boa saúde, um bom controle financeiro, mas se não aceitou Cristo, espiritualmente está em estado de miséria. Aí, quando aceita o Senhor da glória apanha aquele ex-miserável e faz um acordo com ele de paz. E debaixo daquele acordo, Deus carrega aquele ex-miserável dentro do coração dele. E coloca a palavra de Deus dentro do
do coração do arrependido. Então Deus entra na vida do arrependido e o arrependido entra na vida de Deus e os dois se tornam não só filhos, mas amigos. Aleluia! Agora, a visão do juízo final foi cancelada. E a misericórdia foi dada uma vez e mantida debaixo do fruto do Espírito. Fruto do perdão, fruto da mansidão, fruto da bondade conservada, chamada benignidade. Uma vez, por que a pessoa recebe as qualidades para perdoar? Para não quebrar a misericórdia, o efeito da misericórdia foi dado uma vez. Através do quê? O perdão e conservado debaixo da sacrifício de Cristo lá na cruz. Por que ele mantém debaixo da misericórdia? E ele ordena a igreja a perdoar, ordena a igreja a amar, para que a aliança da misericórdia, selada uma vez por todas, pelo sangue de Cristo, não venha a ser quebrada através de negligências, falta de perdão, ou falta de união, ou falta de mansidão, ou falta de paciência. E tudo isto é dado a nós como investimento para testemunhar desse resgate que o Senhor nos fez, essa misericórdia, esse acordo que o Senhor nos fez. Então, a misericórdia, o Senhor nos abençoou com essas qualidades de compaixão constante e nos inocentou da guarda da lei cerimonial. Eu tive esse comentário. O que é lei cerimonial? Quem sabe? Não. Um exemplo. Lá em Levítico, capítulo 12, a mulher dava à luz filho, um homem. Ela ficava 33 dias sem ter comunhão com as pessoas, no estado da sua purificação. Era um ato cerimonial da isenção daquela mulher naquelas condições. Durante a sua dieta, ela não poderia ter contato com a humanidade, que estava imundo. Era uma cerimônia. Compreender? Amém. Então, quer que o irmão dê uma olhada aí na lei cerimonial? Levítico, é bom ler, já eu falei, citei Levítico 12, mas o irmão vai ler Levítico 15 e 20. Para os irmãos saberem o que significa uma cerimônia. Levítico 12, 12 é a mulher depois do pacto, a purificação. É também a cerimônia. Nós vamos olhar já o resultado do capítulo 15 e versículo 20 do livro de Levítico. Porque hoje tem mistura, sabia? Existe mistura da cerimônia da lei com o efeito da graça, que é uma coisa que traz um descontrole espiritual e confusão na mente. Encontrou, irmão, Levítico 15? Não? Pode? Ganhar tempo? Isso. Era uma cerimônia, ela não podia chegar e sentar numa dessas cadeiras aqui, porque as três ficavam contaminadas. A pessoa não podia, de maneira nenhuma, cumprimentá-lo. Ela ficava em estado pleno de isolamento.
E era uma cerimônia. Por que a cerimônia? Porque não trouxe para o Novo Testamento. Aí já no passado, a salvação, já programada de uma maneira integralmente isenta de qualquer cerimônia assim da lei, atua hoje em nossas vidas. Vamos fazer uma outra comparação que é conhecida. Aquela mulher que tocou em Cristo, que é bem conhecido, no capítulo 8 de Lucas, versículos 45 na sequência, aquela mulher estava debaixo de uma lei cerimonial. Estão compreendendo? Sim. Por quê? Ela estava enquadrada aí. Ninguém poderia tocar no tempo da sua separação. Quando vamos pregar a palavra, devemos também ter pelo menos um pouco de conhecimento da história do personagem. Sim ou não? Sim. Ou não precisamos? Não precisamos. Então, a história do personagem, analisar já direto na história daquela mulher. Aquela mulher é a história do personagem. Tem isso ou não tem? Um exemplo, mais outro exemplo antes de comentar sobre a mulher. Jesus demorou 4 dias para chegar ao túmulo de Lázaro. Por quê? Hã? A distância? Não. Tradição. Porque os judeus criam, quando a pessoa morria, o Espírito poderia ressuscitá-lo até 4 dias. O Espírito ficava por ali, na tradição deles. E eles criam que se Jesus chegasse por 3 dias, não era ressurreição. Não era ressurreição. Era uma coisa que sucedeu, que o Espírito voltou e o outro viveu, e não foi milagre de Jesus. Agora, se passasse dos 4 dias, zerou. Acabou toda a esperança. Aí Jesus chega lá, dentro dos 4 dias, para mais, e faz a obra da ressurreição e quebrou o protocolo da filosofia judaica. A irmã compreendeu? Por que ele chegou 4 dias? Porque até naquele período, se o homem voltasse à vida, era comum. Quer dizer, nunca tinha acontecido, mas eles colocaram aquilo que era comum. A irmã compreendeu? Aí depois de 4 dias, já foi um milagre. Na filosofia judaica. Agora, analisando bem a palavra da cerimônia sobre a mulher, que tocou nas vestes de Cristo, que é bem conhecido, o que aconteceu? No dia que nasceu a filha de Jairo, a mulher adoeceu. No mesmo dia, nasce a menina e adoece a mulher. A mulher, nos seus primeiros sintomas, 12 anos. E a mulher já estava com 24 anos. Porque ela começou os primeiros sintomas e não parou mais. E foi justamente o dia que a filha de Jairo nasceu. A filha de Jairo estava com quantos anos? 12. E a mulher estava enferma há quantos anos? Então a mulher estava com 24 anos. Compreenderam? Só que, mesmo assim, ela não podia tocar em Cristo. Podia? No caso, não, ela não podia tocar porque ela estava proibida pela lei. Ela estava retida na lei. Era proibido tocar em alguém. E também, quem tocasse nela recebia a punição de um dia. Depois tomava um banho em águas vivas, correntes, e voltava à sociedade.
Analisa bem como a lei cerimonial prendeu as pessoas e hoje também ainda prende quem não compreende o efeito dela. Aí a mulher tocou em Cristo e saiu virtude dele, como nós sabemos. Só que, olhando na lei cerimonial, a mulher tocou na multidão. Tocou em um, o outro no outro, porque estavam aglomerados, e todos, segundo a lei, ficaram imundos. Está compreendendo? Incluindo quem? Jesus. Vê o que traz a libertação, a graça de Deus, de uma maneira toda segura, suficiente, como diz Jesus, no jugo todo leve. O fardo suave. Quando ela ouviu o questionamento de Cristo, porque ela tinha aquela lei, se tocasse alguém, ela seria transgressora da lei e não tinha perdão e seria apedrejada. Mas ela tocou nas vestes de Cristo, já ela não pensou, o Espírito de Deus já estava nela, já não pensou na rejeição da lei, no castigo dado pela lei, mas agora o Espírito de Deus colocou aquela mulher em uma transferência rápida, radicalmente transferida da lei para a graça. E quando concluiu o assunto, Jesus dizendo a ela confessou que estava enferma, tocou em Jesus e foi curada. E Jesus não ficou imundo, porque a mulher foi curada. Glória a Deus! Aleluia! E venceu o obstáculo cerimonial. A coisa de segundos. Depois que aquela mulher fosse curada, ela ainda ficaria 7 dias isolada na sociedade. Sabe? Amém. Segundo o quê? A lei. Alguém vai dizer, então para que veio a lei? Para repreender Israel, quando viesse a graça, eles valorizassem a graça. Com um plano de Deus. Quero que a irmã mesmo leia, talvez no celular que não pega, Levítico 15 e versículo 28. Quem pode ler? 15, 28. 28, 29 ao 30. Glorificado é o nome do Senhor. Por isso que a instrução, ela traz cada momento a mais fala instrução. A pessoa fica instruída e fica esclarecida. Porém, quando for... Aí eu não encontrou, pode ler então. Porém, quando for limpa do seu fluxo, não se contarão 7 dias e depois será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos. 2 rolas, 2 pombinhas, é isso. E os trará ao sacerdote e à porta da tenda da congregação. Aleluia, Jesus. E completa a frase do 30 agora? isso. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fruto da sua imundícia perante o Senhor. Aí, depois que ela fosse curada, ela teria que ficar quantos dias em isolamento? E ao 8º dia, o sacerdote faria a sua avaliação, o sacrifício, e declarava ela como limpa. Qual foi a resposta de Cristo? Todos sabem, não precisa nem ler. Vai em paz. Vai em paz. Cadê a repetição de 7? Que os crentes tanto usam hoje? Não aparece? No Novo Testamento não aparece. A repetição não aparece. Porque uma palavra de Cristo é perfeita. E a palavra 7 significa perfeição. Quando a pessoa, ela, para ser perfeita, ela contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje não. Hoje a cerimônia
repetidos sacrifícios, não funciona. Antes, pelo contrário, não preocupeis com o dia de... Porque o dia de amanhã não pertence a nós, mas o vosso Pai que está no céu. Agora, aquela mulher, imediatamente, ela foi liberada da lei cerimonial. E ela ingressou-se na lei moral, a lei de amar. Glória a Deus! A lei de libertar. Instantaneamente, Cristo Jesus trouxe esta conclusão. Vocês estão compreendendo? Ou não? Estão? Cadê o sacrifício do 7? Dias, isolamento. Não aparece. Então, onde Jesus disse a ela: vai em paz, a tua fé salvou. E o que significa paz? Paz é o testemunho que Deus transmite à pessoa, que diz assim: ó, tu está justificado. E agora tu recebes o fruto do Espírito chamado paz comigo. Glória a Deus! É lindo a palavra do Senhor. Ele terminou o resultado daquela mulher ingressada na graça. Hoje muitos crentes eles trazem a glória para dentro de si e passa lutas desnecessárias, faz sacrifícios desnecessários, sem saber o que está fazendo. E a Bíblia diz, quando a pessoa não entende a palavra, o que acontece com ela? Vê aí, nós já estamos no fim, já no horário de término de culto. E aí, Mateus 13, 19. As irmãs das irmãs podem ler. Aleluia. 13, 19. E uma irmã lê para ela participar também do trabalho. Pode ler. Mateus 13, versículo 19. 13. Você já viu alguém chegar assim, mano? Eu não li, eu não vou ler a Bíblia. Abre a Bíblia e coloca às vezes o dedo em cima, olha no versículo e transmite. Isso é pessoas que não entendem a palavra. E o maligno, ele trabalha onde? O primeiro lugar que o maligno tenta atingir a pessoa. Na mensagem subliminar, igual houve lá no Éden. Tentaram também influenciar Jesus com isso, então influencia. Não, você não precisa ler a Bíblia, você entendeu? Não. Então você tira um versículo e transmite. Isso chama bibliomacia. É a prática que os feiticeiros usam a Bíblia. A maneira que os feiticeiros manejam a Bíblia, o contrário. Agora, quando você não entende a palavra e não procura entender, vai ao contrário. O maligno arrebata o conhecimento no seu coração e muda a razão pela emoção. Transmite a palavra errada. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Tem isso na Bíblia? Já ouviu falar? Tem? Está em Jó, capítulo 21, 22, só falando na presença dele, diz a palavra de Deus, que depende da tradução da Bíblia, mas ali envolve Jó, ou seja, Deus, Jó e o Leviatã. Já viu, né? Então, Deus ilustrando a Jó, o Leviatã, sinônimo da desordem e agitação mundial. Jó, onde eles usam, invertido é Jó, capítulo 21, 41, verso 22. E aí, para o irmão, depois nós já vamos orar, agradecendo a Deus, não é? Jó 41, 22.
Aleluia. No seu pescoço reside a força, diante dele. Até a tristeza salta de prazer. Dele quem? Está compreendendo? Envolve Deus, o monstro Leviatã, que, como já disse, exemplifica a agitação mundial, e Jó. Agora diz, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Jesus estava sempre na presença de Deus, mas quando ele entrou em Jerusalém, por causa da incredulidade do povo, ele chorou. Compreender a má colocação, quando às vezes a pessoa não entende, entra no processo totalmente. Deus estava dando uma lição a Jó a respeito do quê? De um monstro chamado Leviatã. Quer dizer, ele estava no pescoço de Jó. Não, o pescoço do Leviatã, pousa a força. O irmão leu o capítulo 41 todo depois, em casa, se não quiser, vai analisar todos os detalhes que Deus estava passando a Jó acerca desse monstro chamado Leviatã. Então não tem nenhuma posição aonde se encontra que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria é inversão de valor. Não compreendeu a palavra e o adversário muda o conceito. Que Deus continue nos abençoando. Não sei se o irmão já quer que venha na segunda, na quarta, na quinta, melhor dizer. Se pode vir aí na outra quinta ou hoje é o último dia. A gente, porque na graça você não pode marcar número fechado, sabe? Outra parte de doutrina que precisamos aprender. Eu não posso, Deus também não está interessado em número fechado. Ele está interessado porque vai pregando a sua palavra. Vai continuando, ou um dia, ou 21, ou 100 dias. No entanto, que a palavra vai caindo em função. Agora, números fechados, na época da graça, é pecado. Por que é pecado? Porque a ordem imperativa de Cristo imperou. O dia de amanhã não. E depois você teima. Tiago chama isso de pecado de presunção e maligno. Eu vou fazer tantos dias em nome de Jesus. Primeiro que jurou, porque a senhora não está compreendendo ou não? Tomou o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão. Vocês estão compreendendo? Como a coisa não anda tão bem na doutrina para alguns crentes. Eu já ouvi pessoas dizer assim, vocês também devem ter ouvido. Eu vou fazer uma campanha de 3 dias em nome de Jesus. Mas ele entrou na soberba, porque ele não tem certeza se vai fazer isso. Porque o dia de amanhã não pertence a ele. Ele poderá dizer, eu irei fazê-lo, se Deus permitir e se viver. Então não tem quebra de campanha, não existe quebra de jejum e nem quebra de compromisso nenhum referente à natureza da graça. Porque ela é feita com permissibilidade e não com a palavra solene. Quando você toma o nome de Jesus como testemunho, você está fazendo que tipo de compromisso? Um compromisso proibido, está jurando. Agora, quando toma o nome de Jesus, com a permissão de Deus, junto, se você não cumpriu o compromisso, não pecou. Por que não pecou? Porque está na permissão de Deus. E tem pessoas que ensinam a pessoa a pecar, mas você não pode quebrar essa campanha. Não pode quebrar isso. Porque a soberba está na vida e quem está exaltando. Está em Tiago, não vou ler mais aqui com o controle do horário, mas está em Tiago, capítulo 4, versículos 13 até o 16, fala, não é? Que toda presunção como esta é maligna. Maligna, esses compromissos solenes assim por diante. Eu ouvi uma irmã, acho que eu até falei aqui, uma irmã falando lá. Eu estava vindo para a igreja para não quebrar a campanha, dizia ela.
movimento para chuva e sinal de uma grande chuva e tempestade, as nuvens cresceram e estava a ponto de cair. Sabe o que ela disse? Para a nuvem: Satanás, tu não vai impedir o perverso então tua. Ele chama na nuvem de Satanás. Falou no ar, escutei. Olha para as nuvens: Satanás, tu não vai impedir eu fazer a minha campanha. E tanto iludido que as pessoas ficam não autoconfiantes. A chuva quem manda é Satanás ou é Deus? As nuvens de Satanás ou é de Deus? Pois é, o fanatismo religioso causa essas polêmicas graves. Vamos agradecer a Deus. Né? Ela falou? Não, a Bíblia aqui. É o reverendo. Reverendo ou não? Não, reverendo não. Eu sou reverendo de Cristo, eu sou reverendo de Cristo. Então nós vamos comentar. Reverendo é especial, é destacado, coisa boa. Tem um reverendo humano e tem um reverendo celeste. E nós somos celestes. Mais uma vez eu salto a igreja com a paz do Senhor Jesus. Só precisar os irmãos. Domingo, reunião lá em Arthur Alvim. Irmão que é obreiro, apiculto e prega, irmão que tem atividade na obra de Deus. Os irmãos estão pedindo a presença dos irmãos lá. Em nome de Jesus. E também sábado, com as crianças, igreja. E no outro sábado, nosso irmão presbítero Manuel não vai poder estar aqui comigo, mas vai estar aqui no sábado, em nome de Jesus. Mas está tendo aí, não parece uma hora lá da sede para não nascer você domingo. Não trata saber como responsável. Parece que não vai. Inclusive, depois de amanhã eu ia dar ceia. Aí o irmão ligou para mim que não era para dar ceia no sábado, mas só no domingo. Você já tem? Segundo ele passou a notícia para mim, o irmão lá dirigente, não é? Agora só que no domingo eu tenho ceia. Domingo. Aí eu não vi Amanhã, domingo tem que ir lá. Isso é o telefone da irmã Lourdes, do irmão Geraldo. Benedita. Aí, domingo na reunião, a gente traz uma resposta mais clara para a igreja, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Também amanhã vai estar aqui um pregador, nosso irmão José, esposo da Lidinalva, deu a resposta para você, irmão Geraldo. Então, Deus vai preparar um pregador aqui, em nome de Jesus Cristo, e que Deus abençoe a igreja. Amém. Então, vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Os irmãos sabem que o ensinamento é o verdadeiro ministério de cura divina, sabia? É mesmo. Dois ministérios no mesmo tempo. O ministério da cura espiritual, e quando a pessoa recebe a palavra com responsabilidade, o acesso também para a cura física é liberado. Apesar que o nosso corpo ele já é doente, quem sabe? A Bíblia diz em Romanos 8:22 que toda a criatura geme e está com todo parte, até nós que temos as primícias do Espírito, gememos também. Não é legal. Mas vamos agradecer a Deus por esse trabalho. Se os irmãos quiserem receber unção com azeite, venha. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, te agradecemos por estar aqui e apresentando também, meu Deus, as nações, o Brasil, Israel e demais, na nossa família, a família dos teus servos, e assim seja. E graças a Deus. A paz de Cristo Jesus para os irmãos, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Digo amém! Amém! Nessa palavra. Tem um azeite. Tem azeite.